Boa tarde, alunos. Tudo bom com vocês? A gente chegou até a se encontrar, né, na reunião, mas como a internet está meio ruim no bairro de vocês, eu vou gravar a aula de hoje. Como eu estava falando para vocês, a nossa aula hoje é sobre clima. Então a gente vai ver o que é clima e o que é tempo. O clima é estudado pela geografia em climatologia. Climatologia é uma ciência própria, mas a gente estuda um pouco de geografia porque faz parte dos fenômenos da Terra. Então, o que seria clima? Clima é um conjunto de fenômenos meteorológicos que caracterizam o estado médio da atmosfera de um lugar ao longo de, no mínimo, 30 anos. Ou seja, para mim identificar um clima de uma região, se é temperado, se é um clima tropical, subtropical, é analisado o tempo naquela região durante 30 anos. E o que seria o tempo? O tempo é a ação momentânea da troposfera em um lugar determinado. Ou seja, a gente já viu que troposfera é essa camada que a gente vive, ok? Essa camada acontece várias coisas. Então é a partir disso que a gente vai ver, que a gente vai estudar a chuva, temperatura, umidade atmosférica, tudo isso é importante para definir o que é um clima. No planeta Terra, a gente tem três tipos de zona climática. Né? A zona quente, que é localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e a divisa dela é a linha do Equador, que seria aqui, ó, onde é a zona intertropical. Tá vendo? Temos as zonas temperadas, que se divide entre norte e sul. E temos as zonas glaciais, as zonas frias, que é entre a zona glacial ártica e a zona antártica. Então, o planeta Terra tem isso, tem praticamente três zonas climáticas, onde vai alterar a temperatura dentro dessas áreas, né? Então, pode ver, uma é mais quente, outras são mais, tem uma variação maior de temperatura, e as que são totalmente frias, que são nos polos. Então, é importante a gente saber que existem, né, diferentes tipos de zonas climáticas e existem diferentes tipos de clima, que é o que a gente vai estudar mais para frente. Vamos relembrando, né? Tem elementos climáticos e fatores climáticos. O que são elementos climáticos? São grandezas meteorológicas que variam no tempo e no espaço. Ou seja, eles têm algumas características e propriedades particulares, como a gente já estudou, né? Temperatura, pressão, precipitação, que pode ser chuva, neve, geada, umidade, vento e radiação solar. E o que são fatores climáticos? São os fatores que vão influenciar os elementos climáticos de cima, que podem modificar o clima do local, ou seja, latitude, né, a distância da linha do Equador, altitude e relevo, ou seja, quanto mais alto está ou quanto mais baixo está, pode alterar o clima, a vegetação e o tipo de solo, ou seja, o solo arenoso tem um calor diferente, tem um clima diferente. Um solo com muita vegetação é bem diferente. Um exemplo, no Amazonas, que chove bastante, e no deserto, que não tem vegetação e é um solo arenoso, de areia. Massa de ar, que a gente já viu na aula passada, né, onde tem muita massa de ar que vem do oceano, vem do Polo Norte. Né, as massas de continentes e mares e as correntes oceânicas, que são como se fossem rios de água salgada que passam dentro do oceano, que vão diferenciar para onde leva calor, para onde vai pressão oceânica, etc. Alguns elementos do clima, que já expliquei para vocês. Então, o que seria a temperatura? Temperatura corresponde à quantidade de energia absorvida pela atmosfera após a propagação do calor absorvido pelo planeta nas porções sólidas e líquidas. Ou seja, quando a gente fala, hoje está fazendo 20 graus, essa é a quantidade de temperatura que o planeta Terra, tanto em mar quanto em terra, segurou do Sol. Umidade. A umidade
é a quantidade de vapor de água que é encontrada no ar na troposfera. Então, a gente pode ver qual que é a umidade hoje na cidade do Rio de Janeiro. Ah, tá, a umidade de 64%. Então, essa é a quantidade de água que tem no ar, entendeu? A quantidade de vapor que tem no ar. Pressão atmosférica é a força provocada pelo peso do ar. Né? Ou seja, é aquela pressão que a gente sente quando vai subindo. Então, quanto mais alto que a gente sobe, menor é a pressão atmosférica. Né? E qual que é a relação da pressão atmosférica e temperatura? Então, quando a temperatura está alta, quando tem muito calor, a pressão atmosférica é baixa. Quando a temperatura está baixa, a pressão atmosférica é alta. Lembrando daquilo, né? Como está ali embaixo, ó, altas temperaturas, baixa pressão, baixa temperatura, alta pressão atmosférica. Então, é essa mudança de temperatura e pressão que vai fazer o ar circular. Então, o ar frio, né, tá no chão, aumenta a temperatura e diminui a pressão. O ar quente vai subir. Então, ele vai gelar e vai descer. Então, o ar tem sempre um movimento circular, né? Fazendo aquilo, o que é quente abaixa, ou melhor, quando está quente sobe, quando está frio, e daí ele esfria, ele vai descendo, e assim vai circulando o vento na atmosfera. Mas o elemento do clima, o vento, que é o ar atmosférico em movimento, como eu falei para vocês, né? A diferença de aquecimento de superfície, mais a diferença de pressão. Então, o ar aqui está frio, ele esquenta, ele sobe, faz todo aquele processo que eu já expliquei agora. Como eu já falei em aulas passadas também, os ventos têm uma classificação, que são os ventos constantes, que são aqueles que sopram todo ano, os alísios, que são aqueles que vai dos trópicos, né? Ou seja, do trópico de Capricórnio, que está aqui, e do trópico de Câncer, eles vão em direção à linha do Equador. Tem os contralísios, que vem aqui da linha do Equador, vai para os trópicos. Temos também o efeito Coriolis, que são os ventos que vão pela Terra na lateral em sentido à rotação do planeta. Tem os ventos polares e o apolares, que são ventos que vão em contra e oposto aos polos da Terra. Temos também os ventos continentais, que vão ir para o mar e para o continente e vice-versa, que são as brisas e as monções, que eu já expliquei para vocês. As brisas. As brisas, elas mudam de direção entre dia e noite, né? Por exemplo, temos de dia, a brisa vai do mar para o continente. E à noite, vai do continente para o mar. Isso altera porque durante o dia muda a pressão. Né? De dia, a terra está quente e o mar está frio. E à noite, geralmente o mar está quente. Por quê? Porque o mar ele passa o dia inteiro absorvendo aquele calor e à noite que ele vai irradiar. Então vai fazer circular o ar. Daquela mesma questão, que vai fazer as brisas. Temos ainda os ventos perigosos, que eu já expliquei para vocês na aula passada, né? Que é o ciclone, o furacão, o tufão, o tornado, o Willy Willy, que é a mesma coisa que ciclone, mas tem esse nome na Austrália. E temos o vendaval, que é um vento forte que chega até mais ou menos 150 km por hora. Temos as chuvas. E temos ainda a radiação solar, que é a quantidade de luz que o Sol irradia para a Terra. Agora são os fatores do clima. Que fatores variam? A latitude, a altitude, vegetação, continentalidade, maritimidade, massa de ar e correntes marítimas. Latitude, como expliquei para vocês, a linha do Equador vai subindo, conforme vai se distanciando da linha do Equador, a temperatura vai caindo. E se aproxima, a temperatura aumenta, porque é maior a incidência de raios solares na linha do Equador.
Altitude, né? Como eu expliquei para vocês, conforme mais alto, menor é a pressão, menor é a pressão, se faz mais frio. A vegetação. A vegetação ela regula a temperatura do local. Por isso que na cidade, que tem pouca árvore, se faz mais calor. A continentalidade e maritimidade. É aquilo que eu já expliquei para vocês. Conforme a região, de dia solta mais calor e de noite esse calor sobe, mudando a pressão. No mar ocorre a mesma coisa. Temos também a massa de ar, que são porções de ar que vão de um lugar para o outro. Né? Nós temos as principais massas de ar que nós temos, são as massas equatoriais, as massas tropicais e as massas polares. Aqui mais ou menos é como trabalha, né? A massa equatorial atlântica, ela sempre vai para o continente. A massa tropical continental, ela sempre vai para o mar. Então, temos essas massas que trabalham e vão modificando a dinâmica do tempo, né? Que isso que vai causar essas mudanças de temperaturas que a gente sofre durante o ano. As correntes marítimas, que, como eu falei para vocês, são grandes massas de água salgada que se deslocam do interior dos oceanos como se fossem rios. A origem dessas correntes marítimas está ligada à circulação atmosférica dos ventos. Então, conforme o vento muda de direção, essas massas, essas correntes marítimas, vão andando, o que vai modificando, pode causar temperatura, entre outras coisas demais. E quais são os tipos climáticos que a gente possui? Né? Por exemplo, temos o tropical, o equatorial, o mediterrâneo, o temperado, o árido, o continental e o polar. Aqui a gente pode ver, mais ou menos, como cada clima influi no planeta Terra. Né? O clima tropical, onde nós temos aqui no mapinha em rosa, o clima equatorial em vermelho, e por assim vai. O Brasil é um país quase inteiro no clima tropical. Nesses locais, são grandes as variações entre dia e a noite, consequentemente, na quantidade de calor absorvido durante o ano. O clima temperado, que são entre a região entre os trópicos e os círculos polares. O Mediterrâneo, são climas que apresentam verões quentes e secos e invernos a menos chuvosos, ou seja, no verão é muito quente e não chove, no inverno é frio e chove. Climas tropicais, são climas que são quentes o ano inteiro. Costumam ter verões quentes e chuvosos e invernos secos e frio. Isso é muito a cara do Brasil, né? No inverno, às vezes, faz muito frio, chove pouco, e no verão chove muito menos, porque possuem temperaturas elevadas e chove um ano inteiro. Você não vê uma mudança, uma grande diferença do inverno para o verão. O clima subtropical, né, que apresenta as quatro estações bem definidas, ou seja, eu consigo identificar o que é verão, outono, inverno e primavera. Então temos verões quentes e invernos frios, como tinha que ser. E tem os climas áridos do desértico, que é quente o ano inteiro, quente todo dia, e chove bem pouco durante o ano. Climas semiáridos, que são geralmente áreas de transição, áreas que ficam perto do deserto. Então, chove pouco e tem uma característica bem parecida com o deserto. E no Brasil, quais são os climas que nós mais temos? Né? A gente sente muito o clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical. Então, nós temos esses três tipos de clima no Brasil. Na região norte, temos
clima tropical, que pega todo o centro do Brasil, nessa faixa rosa que está no mapa. Tá vendo? Temos o clima tropical semiárido, que é nessa parte do Nordeste, que geralmente tem as grandes secas, né? Então chove muito pouco e faz muito quente. Ali tem os estados que esse clima pega mais ou menos. Temos o clima tropical litorâneo úmido, que pega todo o litoral, que geralmente sofre muita massa de ar que vem do oceano, faz frio, tem invernos quentes, faz pouco frio, como é aqui no Rio de Janeiro, né? Temos o clima tropical de altitude, que geralmente são nas regiões altas do Brasil. O clima subtropical úmido, que é o sul. A gente faz temperaturas inferiores a 20 graus, é a média do ano, ou seja, é mais frio que aqui. Então, como exercício, eu deixo para vocês responderem para mim lá no sistema. Qual é o clima que predomina no estado do Rio de Janeiro? Pesquisem e digitem para mim no Puresc, beleza? Até a próxima, pessoal.